Bom, eu não sei se vocês ficaram sabendo de um acontecimento, uma notícia aí. Diz que um líder religioso bem proeminente, líder cristão bem proeminente, isso aconteceu lá num dos países ali do Oriente Médio, há um tempo atrás. Essa notícia é um pouco antiga, mas descobriram que esse líder religioso, bem proeminente, no passado dele, ele testemunhou o assassinato de um jovem cheio de gás, sabe aquele jovem que está no seu primeiro amor com Cristo? E esse jovem estava apenas pregando e falando sobre a graça de Jesus Cristo, e ele estava apenas dizendo isso. E esse líder religioso, bem proeminente, ele apenas testemunhou o assassinato desse jovem e ele não fez absolutamente nada. Que coisa absurda, não é mesmo? Você é um líder cristão, tem um passado assim tão obscuro, de alguém que testemunhou esse assassinato desse jovem. Aliás, na época, diz que esse líder ele achava que aquilo era o certo a fazer. Ele não só não fez nada, como ele achava que aquilo era o certo a fazer. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa notícia. Vocês ficaram sabendo dessa notícia? Não? Não ouviram nenhum relato sobre isso? O jovem chamava Estevão. E o líder, na época, chamava Saulo. Vocês já ouviram essa história? Ouviram essa notícia? Para vocês verem como que o legalismo, né, pode levar a pessoa a fazer coisas que talvez ela, tendo um outro olhar, não faria. Algumas pessoas dizem que, inclusive, esse episódio da morte de Estevão seria o espinho na carne de Paulo, a culpa por a morte de Estevão. Eu não creio assim, porque, como eu já disse aos irmãos quando eu preguei aqui sobre Gálatas, eu creio que o espinho na carne de Paulo, que ele se refere, para mim, na minha opinião, no meu entendimento, seria a doença nos olhos, que ele tinha uma doença muito séria nos olhos, e isso doía imagino eu que fazia como se tivesse espinhos nos olhos, né? Ele desenvolveu essa doença aí após a situação que ele teve de conversão, que atingiu exatamente os olhos dele. Mas eu imagino que ele tenha carregado essa culpa também. Pode não ser esse espinho, a gente só vai saber quando a gente estiver na glória e puder conversar com ele, né? Quem sabe, né? E a gente vai poder perguntar para ele, afinal, que espinho é esse, Paulo? Mas eu creio assim, mas possivelmente eu também acho que essa morte de Estevão deve ter mexido com ele. Além do mais, porque ele não teve a oportunidade de pedir perdão para Estevão, daquilo que ele achava, daquilo que ele tinha feito. Imagina então como que é importante a gente entender o papel da lei e também ter um entendimento correto da graça. Por isso, nós vamos estudar, eu vou iniciar uma série chamada Entre a Lei e a Graça, onde nós vamos trazer esse entendimento melhor do que é a lei, do que é a graça, e como a lei e a graça, elas se conectam no plano de salvação de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei. Nós vamos usar para isso, nessa série toda, nós vamos estar usando o livro de Romanos. Então, caso os irmãos queiram, e eu recomendo isso, que os irmãos possam estar lendo o livro de Romanos. Eu sei, é um texto complexo, difícil de entendimento. Paulo está escrevendo com um pessoal de um nível cultural um pouco mais alto, por isso ele abusa um pouco da retórica, desses elementos um pouco mais carregados. Mas, se a gente puder ler, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos entender aquilo que Paulo queria dizer para os romanos, e também para nós hoje aqui. Então nós vamos estar utilizando durante essa série de 3 sermões o livro de Romanos. Hoje nós vamos estar falando
usando como base o capítulo 7 do livro de Romanos. No próximo sermão, onde eu falarei sobre graça, então hoje nós vamos falar sobre lei. Aí você pode perguntar no final, mas e a graça? Você não falou sobre a graça? Então você venha no próximo culto aí, né? Que daí a gente vai estar falando sobre a graça. E depois a gente vai estar falando também, e na graça eu vou utilizar o capítulo 8 do livro de Romanos, e depois a interação entre a lei e a graça, eu vou estar utilizando o capítulo 9, o famoso capítulo 9 de Romanos, que é muito complexo, mas nós contaremos com o Espírito Santo para nos dar entendimento acerca desse texto, amém? Amém. Então vamos lá para o texto, sem demora. Coloca para mim, Juliana, né? Juliana, coloca para mim aí Romanos 7, eu vou ler do verso 1 até o verso 6, amém? Romanos 7, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 6. Vamos lá, irmãos, iniciar a nossa leitura. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Palavra do Senhor, amém? Senhor meu Deus, nos dê entendimento, Pai. Dê entendimento à tua igreja, Senhor, através do seu Santo Espírito que habita em nós. Que o Senhor fale com cada irmão aqui, Senhor. Eu não sei da necessidade deles, Pai, mas Tu sabes, Pai, porque o Senhor sonda os corações. Senhor, que de alguma forma, Pai, na explanação desse texto, trazendo luz, Pai amado, conhecimento, Pai amado, que vem do alto, o Senhor possa estar falando através desse Teu servo, Senhor, e levando, Pai amado, água àqueles que estão com sede, Senhor, levando pão, Senhor, para aqueles que estão com fome, Senhor. Que o Senhor possa dar esse entendimento às pessoas aqui, Senhor, que elas sejam, Pai amado, edificadas, convertidas, arrependidas, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes da gente estudar esse texto, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu preciso trazer a vocês entendimento de alguns conceitos, porque se a gente não estudar bem esses conceitos, a gente pode não entender muito bem esse texto. Então eu preciso fazer isso, eu preciso trazer esse entendimento de alguns elementos desse texto, e aí depois a gente vai entrar na explicação propriamente dita do texto, ok? Se em algum momento vocês não entenderem alguma coisa, nós estamos aqui tranquilo, entre irmãos, uma família. Pode levantar a mão, pode dizer que não entendeu, ok? Enquanto isso eu vou entender que vocês estão comigo, tá bom? Mas não entendeu, opa, levanta a mão, não entendi. Amém? Será que tem algum carro dando um alarme? Quem que é? Você viu? A dele? Lá fora.
É? Não, parece que está piscando, mano. Não? É o ar-condicionado ou eu que estou... Não tem ninguém do ar-condicionado. Vamos colocar o Fernandinho lá em cima? Quem ajuda? A gente tem que pedir para a Ângela. O segredo é pedir para a Ângela. Amém. Bom, primeiro quando Paulo diz assim, meus irmãos, a quem que Paulo está se referindo? Quando ele diz meus irmãos, nós precisamos entender quem que Paulo está se referindo. Por que eu digo isso? Porque há uma divergência. Há teólogos que vão dizer uma coisa e há teólogos que vão dizer outra coisa. Eu vou colocar para vocês aqui o meu entendimento acerca do texto, baseado naquilo que traz mais elementos e vão de acordo com a nossa doutrina, ok? Então, se você não concorda, não entende dessa maneira, ok, a gente pode conversar depois, tá? Mas, por enquanto, eu vou estar trazendo aquilo que tem mais elementos para a gente dizer que essa linha é a linha correta de entendimento do texto. É aquilo que Paulo queria dizer quando ele estava escrevendo o texto, amém? Então, quando ele diz, meus irmãos, alguns teólogos vão dizer o seguinte, olha, Paulo está se referindo aos judeus. Outros teólogos vão dizer, não, olha, ele está se dirigindo à igreja. A igreja é feita por judeus convertidos e por não-judeus chamados gentios, ok? Então, por que algumas pessoas vão dizer que ele está falando aos judeus? Quais são as razões para isso? Porque Paulo, lá no verso 1, vai dizer assim, como as pessoas que conhecem a lei. No verso 1. Fala a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, baseado nisso, alguns teólogos vão falar, tá vendo? Ele está falando isso daí para somente os judeus. Por quê? Porque os gentios não conheciam a lei. Como os gentios não conheciam a lei, ele está falando esse texto aos judeus. Será que é isso? Agora, a outra forma da gente entender esse texto é que Paulo está se referindo, falando à igreja, que é formada por judeus convertidos e não judeus, chamados gentios, que somos nós. Nós somos gentios, nós somos brasileiros, nascidos aqui no Brasil, ok? Então nós somos gentios. Então Paulo está falando ali para aqueles que eram romanos, que nasceram lá em Roma, ou em alguns outros países, mas estavam lá em Roma naquele momento, pertenciam à igreja de Roma. Paulo tem lá, nosso Senhor Jesus tem uma igreja lá em Roma, e essa igreja é constituída por gentios e judeus. Então essa é uma forma de entendimento. Por que eu entendo que é essa forma de entendimento? Que Paulo está se referindo, quando ele diz meus irmãos, Paulo está falando à igreja. Porque existem mais elementos para a gente crer nisso. Por exemplo, lá quando Paulo quis se referir aos judeus, no momento da carta, coloca para mim, no capítulo 9 do livro de Romanos, do verso 3 ao verso 4, Romanos 9, do 3 ao 4, quando Paulo quis se referir aos judeus, ele é explícito nisso. Então ele diz assim, olha, pois eu até desejarei ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Ali, está vendo? Ele usa o termo meus irmãos, só que ele vai dizer, os da minha raça. Mais um pouquinho, o povo de Israel. Fica bem claro, não fica? Que aí, nesse momento, ele está se referindo a quem? Aos judeus. Então, no momento, quando ele quer se referir, ele é explícito. Então, se ele queria se referir ao povo dele, aos da raça dele aqui, ele também o faria assim. Ele seria explícito para não ter dúvida, para a gente não entender, ter dúvidas. Outra coisa é que não faz sentido falar que os gentios não conheciam a palavra. Por quê? Ora, o que vocês acham que a igreja lia ou estudava naquela época, nas suas reuniões semanais? A igreja recém-formada. Então lá tem uma igreja recém-formada em Roma. Paulo está escrevendo uma carta para essa igreja. O que eles liam? O que eles estudavam? Com quem que eles tinham contato? Então eles estudavam o quê? As Sagradas Escrituras. Assim como nós também não estudamos, não trazemos textos aqui do Antigo Testamento. Nós não trazemos textos aqui para vocês de Gênesis, Êxodo, Salmos, não é isso? Mas como que nós lemos esses textos? Revelados através de Jesus Cristo. Então nós lemos o Antigo Testamento, porém, nós conseguimos enxergar nesse Antigo Testamento quem?
Jesus Cristo. Já os judeus, eles não leem assim, até nos dias de hoje. Paulo vai dizer que existe um véu tampando o entendimento dos judeus, para que eles não consigam enxergar Jesus no Antigo Testamento, na Torá. Mas nós, que já tivemos o véu rasgado pela ação de Jesus Cristo, nós já conseguimos entender que naquele texto, aquelas profecias, os salmos, tudo que está escrito no Antigo Testamento faz referência a quem? Jesus. Amém? Então, eles tinham conhecimento da Torá, da lei mosaica? Sim, eles tinham. Outra coisa também que favorece esse entendimento é que esses irmãos estavam em contato com quem? Outros judeus. Judeus que se converteram. Judeus que entenderam que o Messias, o Mashiach, seria Jesus Cristo. Esses irmãos entenderam e creram nisso. Eles creram nisso daí. Então eles entenderam que aquilo que a Torá falava, todo o texto que se falava do Messias, da promessa de Abraão sobre o herdeiro, tudo aquilo lá fazia referência a Jesus. Então é óbvio que eles, ao conversar com gentios, a discussão era acerca do quê? Dos textos bíblicos. Afinal, texto de Mateus, Lucas, Atos, Apocalipse não tinham sido nem escritos nessa época. Amém? Então nós temos elementos mais que suficientes para entender. Outra coisa também, mais um elemento. Se esse texto estava se referindo aos judeus, possivelmente nós não teríamos essa carta em nossas mãos. Porque se esse texto fosse endereçado aos judeus, o que os judeus iam fazer com a carta de Paulo? Ia guardar? Não. O que um judeu naquela época ia fazer com a carta recebida de Paulo? Paulo era considerado um traidor dos judeus. O que eles iam fazer? Ia rasgar, isso não serve para mim para nada, jogo fora. Então possivelmente nós não teríamos a carta de Romanos, olha aí. Então essa carta de Romanos, ela não é endereçada aos judeus que estavam em Roma, ela é sim endereçada à igreja que estava em Roma. Amém? Ficou claro isso? Todos chegamos ao mesmo entendimento? Amém. Bom, agora que nós já entendemos que quando Paulo está falando, meus irmãos, ele está falando à igreja, ou seja, também a nós temos que ter agora um outro entendimento acerca da lei. Quando Paulo fala a lei, que lei que ele está se referindo? Será que ele está se referindo à lei de uma forma geral? Lei como se fosse uma constituição, um sistema de leis? Ou ele está se referindo à lei mosaica? Ou ele está se referindo à Torá? Quando eu falo Torá, tem ali o quê? O Pentateuco mais os profetas, ok? Depois é acrescido lá o livro de Salmos, e depois tem ali os profetas maiores, os profetas menores, na nossa Bíblia. Na Torá é o Pentateuco e os profetas. Amém? O livro de Salmos é um livro separado. Então, a Torá, quando Paulo está falando da lei, será que essa lei que Paulo está falando é a lei mosaica, é a Torá, é os 10 mandamentos, por exemplo, que faz parte da lei, é a lei mosaica, ou ele está falando acerca de um sistema de leis vigentes em um país? Entenderam a diferença? Porque há teólogos que vão falar, não, esse texto aqui está se referindo a um sistema de leis em geral. E por qual razão eles entendem isso? Eles vão entender isso porque Paulo está falando acerca do matrimônio. Então eles também vão entender isso porque Paulo está falando para pessoas que não conhecem muito bem a lei, para os gentios. Mas por isso que Paulo vai dar o exemplo do casamento, porque é comum, em todas as nações tem casamento. Então, como todas as nações têm casamento, Paulo usa o exemplo do casamento para falar de um sistema de leis em geral. Será que Paulo está falando de um sistema de leis em geral, ou ele está falando da lei mosaica, a lei de Moisés? Então essas são as razões que eu disse aí para vocês, que alguns teólogos vão entender que a lei é um sistema de leis no geral. Agora, existem as razões para a gente entender que essa lei é a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os profetas. Quais são as razões para a gente entender isso? Bom, primeiro, o termo usado por Paulo é nomos, no grego, o termo nomos. Nomos
é usado em todo o Novo Testamento, mais ou menos 209 vezes, e todas essas 209 vezes é usado para descrever a Torá. Então, sim, todas as vezes que falou nomos, está se referenciando à lei de Moisés, não seria essa que seria diferente, ok? Então, temos aí uma grande razão para a gente entender que Paulo está falando acerca da lei e a lei de Moisés. Segundo ponto é que, se Paulo tivesse falando num sistema de leis gerais, a analogia que ele usou de casamento ia ser equivocada. Por quê? Porque em Roma, o casamento podia ser desfeito a qualquer momento. O casamento, lá em Roma, nos termos romanos, o divórcio era permitido. E olha que interessante, para os romanos, para o sistema de lei romana, o casamento se dava baseado em duas bases. Primeiro, convivência, e segundo, intenção. Então a pessoa tinha que estar junto, convivência, e segundo, cada um tinha que estar intencionado a estar junto com o outro. Então, se não tivesse mais convivência e não tivesse mais intenção de ambas as partes, podia desmanchar o casamento a qualquer momento. E o divorciado podia seguir a vida dele e casar com outras pessoas. Então, se Paulo estivesse se referindo a leis no sentido genérico, o próprio exemplo dele acerca do matrimônio já não daria certo, estaria equivocado. E uma curiosidade, no meu estudo, quando eu estava entendendo sobre como era o sistema de leis romanas acerca do matrimônio, se um cônjuge ficasse afastado do lar mais de 3 dias sem dar satisfação, você já podia divorciar dele. Então o cara ficou 3 dias, está longe, foi pescar, não apareceu, já pode pedir o divórcio. Outra coisa é que para você se divorciar no sistema de leis romanos, bastava você, na presença de testemunhas, dizer uma palavra, uma frase, ou você escrevia uma carta de próprio punho e mandava essa carta através de uma pessoa para o seu cônjuge. Só isso daí já era citado como divórcio, já estava divorciado. E o que se escrevia nessa carta, ou o que se falava na presença de testemunhas para o outro cônjuge quando queria se divorciar? Falava assim, res tuas tibi habeto. Vocês entenderam? Entenderam? Sabe o que significa isso? Olha que engraçado. Sai e leva tuas coisas. Eu achei muito engraçado isso. Então bastava você dizer isso para a tua mulher, ou você como mulher, bastava você dizer isso para o seu marido, ou escrever, sai e leva tuas coisas. É mais ou menos isso que a gente faz hoje em dia, né? Sai, leva tuas coisas, não quero mais te ver, né? O casamento ficou assim hoje em dia, né? É o que a gente chama de união... pode ser união livre, é o que eu queria dizer, união livre. O pessoal junta e depois sai fora, sem estar dentro da legislação, sem precisar fazer os trâmites exigentes pela legislação. É mais ou menos assim que funciona aqui na lei de Roma. Amém? Então, nós já temos mais que elementos suficientes para entender duas coisas. Primeiro, quando Paulo fala meus irmãos, ele está se referindo a quem? A igreja, constituída por judeus e não judeus, convertidos. Quando ele diz a lei, ele está se referindo a que lei? A lei de Moisés. Então esse é o meu entendimento, e é assim que eu entendo esse texto quando assim eu leio. Por quê? Porque tem mais elementos que colaboram com isso, corroboram com isso, para falar difícil, do que elementos que vão contra isso. Ok? Agora nós precisamos entender uma outra coisa, que é acerca da divisão da lei. A lei de Moisés, ela é dividida em alguns para níveis de estudo, tá? Porque a lei mosaica, ela é uma só, ela é um bloco. Deus, ele não deu a lei dividida, ele deu a lei. E essa lei, mas para fins de estudo,
para fins de teologia, para você poder entender um pouco acerca dessa lei, a gente acaba dividindo a lei, só para facilitar o entendimento, sabe? Mas a lei é uma coisa só, a lei é a lei. Mas a gente pode dividir a lei em lei moral, vocês já ouviram falar sobre isso? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Dentro da lei moral tem o que dentro? Os 10 mandamentos. E mais vários outros, como se eu posso dizer assim, artigos que estão ali delimitados, que vão trazer a questão moral para aquele povo. A lei cerimonial vai tratar sobre a cerimônia, vai tratar de como que tem que ser a preparação lá do templo, tem que ter os elementos do templo, sobre o pão da presença, como que os levitas seriam vestidos. Então, com todo um descritivo que fala sobre isso. A gente vai encontrar isso aonde? No livro de Levítico. Tá? A gente vai ler lá, tem toda uma descrição acerca da lei cerimonial. E também tem a lei civil, que fala acerca de propriedade, furto, essas coisas mais do dia a dia da civilidade. Mas a lei, ela é uma só. Então, quando Paulo está falando da lei, ele não está falando da lei de forma dividida. Até porque ele nem entende assim. Essa divisão foi nós que fizemos para o nosso entendimento. Tá ok? Lá na lei cerimonial também a gente vai ver alguns entendimentos chamados de lei sanitária. E tem também a lei dietética. A lei sanitária vai tratar acerca do puro e impuro. Mas por que isso? Como que você fazia para dar um entendimento para aquelas pessoas que tinham acabado de sair de escravas? Imagina, amados, ela não tinha... Hoje em dia já é difícil, aqui a gente tem muito acesso à informação, não temos? Nós temos acesso à informação. Mesmo assim, algumas pessoas ainda sofrem por falta de doenças, por falta de higiene, não é assim? Mesmo com tanta informação, imagina naquele tempo. Então, para Deus poder trabalhar noções de higiene para aquele povo, ele falava, olha, isso é puro e isso é impuro. Então, para dar um pouco de... Você imagina, você está lá no deserto, a mulher naquela época não tinha absorvente, usava-se um pano amarrado com corda, esse pano ficava ali nas regiões íntimas dela, com corda. Imagina o desconforto. Para mulheres, eu posso dizer isso, né, porque eu tenho 2 em casa, já é desconfortável usar o absorvente. Imagina usar esse tipo de situação. Então, o que Deus fala para preservar a mulher? Ela fica impura. Exatamente para o marido não procurar ela no momento que ela estiver menstruada. Vocês entendem? Às vezes o cara lá, ele não tinha essa cultura de falar, não, vou dar um tempo para minha esposa, ela está passando por esse momento. Ele queria procurar a esposa no momento que ela estivesse daquele jeito. A mulher já está toda incomodada, com aquele pano ali, aquela coisa, né, que incomoda ela. Será que ela tem disposição para isso? Então o marido está ali perturbando ela. Então Deus já fala o quê? Olha, ela está impura. Está impura. Já resolveu o problema. Não é que a mulher é impura. Não é que a mulher... Deus não está fazendo misoginismo aí, como algumas feministas apregam por aí. Não. Deus está preservando a mulher daquele momento. E depois ele fala para ela, olha, depois que você terminar o seu período menstrual, é feito um ritual de purificação, onde a mulher vai se lavar. Entendeu? Então ela ia lá e se lavava, para ela ficar o quê? Novamente pura. Noções do quê? Higiene. Também, se a gente ler lá em Levítico, a gente vai falar muito acerca do mofo. O mofo, a casa que estiver mofo, ela fica impura. Tem que jogar tudo fora. Tem que destruir a casa e mudar para outra, dependendo da quantidade de mofo. Quem que era o agente sanitário da época? O próprio sacerdote. O sacerdote era o agente sanitário. Ele ia lá, ele olhava. Ah, não, esse fungo aqui está muito grande. Vamos ter que abandonar. Vai ter que abandonar sua casa. Por que isso? Noções de doença, né? Saúde pública. Também Deus vai falar acerca da lei dietética. Por que Deus falou, esses animais não é para o consumo, esses animais é para o consumo? Você imagina o povo naquela época, em culto.
comia tudo quanto é bicho que aparecia na frente. Então ele vai dizer assim, olha, esses animais aqui é impuro. Para quê? Para aquele povo não comer. Era a forma de dar entendimento para aquele povo, para que ele não comesse aqueles animais que poderiam fazer o quê? Fazer mal para eles. Saúde pública, novamente. Então, vocês entenderam que Deus deu essa lei, e Deus deu essa lei também. Agora eu vou entrar assim, qual que é o propósito dessa lei, né? Por que Deus deu essa lei a Moisés? Além dessas coisas que eu já disse para vocês, saúde pública, relacionamento de marido com mulher, todas essas coisas, respeito ao outro, a questão da propriedade, questão moral e tudo mais, Deus deu essa lei também, por quê? Do ponto de vista humano, ele precisava formar uma nação. E o que rege uma nação é as leis que constituem essa nação. O que faz a gente, o que nos faz brasileiro é a nossa Constituição. É a Constituição que diz que nós, que nascemos aqui, somos brasileiros. E essa lei, ela cria um molde, né? Ela vai amoldoando as pessoas, amoldando, né? Acho que é melhor, amoldando as pessoas para formar uma nação. Tem coisas que aqui no Brasil é permitido e tem coisas que não é. Mas em outros países é permitido, porque é aquela cultura, é um outro povo, é uma outra nação, é um outro jeito de entender as coisas. Então, Deus dá essa lei exatamente para moldar a nação de Israel. Esse é um ponto de vista humano. Do ponto de vista espiritual, coloca aí para mim, Romanos 7:7. A lei, ela é dada para o povo a fim do quê? De evidenciar o pecado. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Aí Paulo vai dar um exemplo. Coloca mais um pouquinho. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça. O que é cobiça? Invejar. Então eu não saberia o que é invejar se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei, ela evidencia o pecado para a gente tornar a gente consciente acerca do pecado. Então, do ponto de vista espiritual, Deus deu a lei para evidenciar o pecado. Amém? Então, ficamos agora já, todos os elementos que a gente pôde traçar, a gente eu já trouxe a vocês esses elementos, que são bases para a gente poder avançar um pouco no texto e ter um entendimento. Então, a gente já teceu esse pano de fundo, e já temos todos os elementos necessários para a gente entender e dar luz ao texto que nós acabamos de ler. Isso era necessário, senão a gente ia ter entendimentos errôneos, equivocados. Bom, o que Paulo está querendo dizer com aquele texto que nós lemos inicialmente, Romanos 7, do 1 ao 6? O que Paulo está querendo falar com aquele texto para nós, para a igreja? Bom, Paulo, ele vai responder uma pergunta. Paulo vai falar o seguinte, qual é a pergunta? A lei, que lei que a gente já entendeu que lei que é? Me ajuda aí, qual lei que é? A lei de Moisés, a Torá, ok? A lei dividida? Não, a lei toda. Ele vai falar assim, a lei, ela está vigente hoje ou não? Essa é a pergunta. A lei mosaica, ela está vigente para a igreja ou não? Ok? A lei mosaica está vigente para a igreja ou não? Nós já entendemos. Que lei que é? Lei de Moisés. A quem ele está fazendo essa pergunta, a quem ele está se referindo? À igreja. Então, nós já colocamos todo esse pano de fundo para responder essa pergunta. A lei, ela está vigente ou não? Ela caducou? Essa lei caducou ou não? Vamos ver? Vamos ver. Tome cuidado. Pegadinha. Vamos entender. Para responder essa pergunta, Paulo ele vai usar uma analogia. Ele vai usar a analogia do casamento. Então, Paulo está respondendo a essa pergunta. A lei está vigente ou não? A lei caducou ou não? Paulo está respondendo essa pergunta. Para responder isso, ele usa o quê? A analogia do casamento. Então, ele vai falar o seguinte, olha,
Quando você se casa com o teu marido, tá lá, a mulher e o marido, casados, eles estão casados até o quê? Até a morte. Assim que é na lei o quê? Judaica. Certo? Na lei de Deus. Deus entende que a lei, ela rege a pessoa até o quê? A morte. Então o que ele está dizendo? Depois que o marido morre, o que acontece com a mulher? Ela pode casar novamente? Sim. Então ele diz o seguinte, olha, para a mulher, ela está livre por quê? Porque houve a morte. Então ele vai entender que a lei, ela é vigente na vida, na morte, não mais. Ficou claro isso? Então a lei está vigente para aqueles que vivem, mas para aqueles que morreram, não mais. Qual que é a vigência da lei? Até a morte. Da morte para frente é outra coisa. Amém? Mas como assim aqueles que morreram? A quem Paulo está se referindo? É interessante também dizer que lá na versão Almeida Revista e Atualizada, ela vai usar essa palavra, caducidade da lei. O que é caducidade da lei? Caduco. A lei ficou caduca. Você obedece uma lei caduca? Essa lei ficou caduca. Por exemplo, nós estamos na Constituição de 1988, é isso? Faz sentido a gente obedecer à Constituição de 1920? Porque a Constituição de 1920 aconteceu o que com ela? Ela caducou. O que está em vigência agora é a Constituição de 1988. Então, há outras leis que estavam atrás caducaram. Então, a Revista Atualizada vai usar essa palavra. A lei caducou. Para quem? Para aqueles que morreram. Aqueles que morreram, a lei caducou. Os vivos, ainda a lei está vigente. Ok, mas como assim morreram? A quem Paulo está se referindo quando ele diz morreram? Em Romanos 7,4, continuando o texto que nós estávamos, lá no mesmo texto que a gente leu, do 1 ao 6, no verso 4 ele diz assim, coloca aí. Assim, meus irmãos, vocês é quem? A igreja. Também morreram para a lei. Por meio do quê? Do corpo de Cristo. Para pertencerem a outro. Gravem isso. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Então, quem é aqueles que morreram? A igreja. A igreja morreu junto com Cristo, porque se Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, se Cristo morreu, o corpo também morre. Essa é a conclusão que Paulo chega. Romanos 6, do verso 3 ao 4. Romanos 6, do verso 3 ao 4. Romanos 6, 3 ao 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Jesus também vai dizer isso a Nicodemos, ele vai falar, é necessário nascer de novo. Como que você pode nascer de novo se não morrer antes? Então essa morte a qual Paulo está falando é uma morte espiritual. Nós morremos junto com Cristo no batismo. Ok? Então se nós morremos, se a igreja morreu junto com Cristo, a lei continua vigente para a igreja? A resposta é não. A lei que lei? A lei de Moisés. Para pensar um pouco. Se a lei ainda tivesse vigente para a igreja, nós teríamos que estar guardando o quê? O sábado. Se a lei de Moisés estivesse ainda vigente, nós teríamos que fazer o que nos homens? Circuncisão. Ok? Então a lei mosaica,
ela não está mais vigente para a igreja. Inclusive, aí eu gostaria que vocês tivessem um pouco só de paciência para mim completar o meu raciocínio, tá bom? Eu vou completar o meu raciocínio, aí vocês podem discordar ou não de mim. Mas a lei de Moisés já caducou para a igreja, porque a igreja morreu, assim como Paulo fala, inclusive os 10 mandamentos. Porque a lei é uma lei toda. Ela não foi dado, Deus não chegou lá e falou assim: olha, Moisés, agora eu vou dar a lei moral, agora eu vou dar a lei cerimonial, agora eu vou dar a lei civil. Ele deu a lei. Um resumo da lei é os 10 mandamentos, mas ele deu toda a lei. Possivelmente vocês já viram outros pregadores, e eu sei porque eu estou trazendo esse tema exatamente para a gente ter uma boa doutrina e ter um entendimento acerca do texto, uma doutrina sadia cristã, porque possivelmente vocês já ouviram falar, ou já ouviram alguns pregadores falando que o que caducou foi a lei cerimonial. A lei moral não, ela continua vigente. A lei cerimonial, então, a parte de os elementos do culto, sacrifício de animais, circuncisão, tudo isso daí já passou, porque tudo foi revelado em Cristo Jesus, mas a lei moral ainda continua. Não faz sentido. Por quê? Porque a lei, ela é um bloco. Ou você rejeita a lei toda, ou continua a lei toda. Não tem como. A nenhum momento Paulo diz que a lei foi dividida, porque a gente não tem elementos. Se Paulo tivesse dito assim: olha, nós morremos, mas nós morremos apenas para as leis cerimoniais, as outras leis não. Ou Paulo podia falar: olha, nós morremos apenas para leis civis, as leis cerimoniais e morais estão de pé. Se Paulo tivesse dito isso, talvez a gente poderia ter outro entendimento, mas Paulo não disse isso. Jesus também não disse, nenhum dos apóstolos disse. O que eles dizem? Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei caducou. Nós não precisamos mais guardar a lei. Que lei? A lei de Moisés. Aí a pergunta que talvez esteja na sua cabeça é o seguinte: tá bom, Claudinei, então quer dizer que nós estamos na selva. Nós podemos viver de qualquer maneira. Nós podemos matar, nós podemos roubar, nós podemos fazer qualquer coisa, já que você acabou de dizer que a lei moral, aquela lei moral dada por Moisés, já não é mais válida. Então nós podemos fazer de tudo, ok? Essa é uma pergunta válida. E Paulo trata sobre isso também, porque ele sabia que essa pergunta iria ser feita. E Paulo vai tratar isso aonde? Lá em Romanos 6, do 15 ao 16. Coloca aí para mim. Romanos 6, de 15 ao 16. Vamos ler junto. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Olha como Paulo deixa muito claro. Nós não estamos... Por que ele falou isso? É óbvio, ele está acabando de falar em Romanos que a lei de Moisés caducou, gente. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso no meio judaico muito forte. Olha como isso é revolucionário. É revolucionário isso. Para aqueles tempos, e ainda é para hoje. Paulo está falando, a lei de Moisés caducou. Agora, como nós não estamos mais debaixo dessa lei, nós podemos pecar à vontade? Paulo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Aqui Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês não morreram junto com Cristo? Então está escrito, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? O que Paulo está dizendo com isso? Vocês não morreram, vocês não deixaram de ser escravos da lei, mas vocês agora, da mesma forma que vocês morreram com Cristo no batismo, vocês ressuscitaram com Ele em uma nova vida. Vocês eram escravos da lei, agora não mais, vocês passam a ser escravos de quem? De quem que nós somos escravos? De Cristo. Nós não precisamos mais dar obediência a Moisés. Por quê? Moisés não é o nosso Senhor.
Não é. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo, aquele que vive. Ele morreu e nós morremos junto com Ele, por isso a lei não se aplica mais a nós, mas Ele também ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. E se nós deixamos de ser escravos da lei, agora nós somos escravos de Cristo. Nós não estamos soltos por aí. Em Hebreus 7,12, coloca aí para mim, Hebreus 7,12. Hebreus vai tratar isso de uma outra forma. Hebreus vai falar assim: houve mudança de sacerdócio. Antes o sacerdócio era quem? Levítico. O sacerdócio era um sacerdócio levítico. Agora nosso sacerdote não é mais a linhagem, a tribo de Levi. Quem é o nosso sacerdote? Cristo. Romanos 7,12. Certo é que quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança. O que aconteceu com a lei? Ela mudou. A lei mudou. Portanto, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Incluindo, talvez possa bugar a mente da gente um pouco, eu entendo isso. Às vezes eu estou trazendo algo que talvez vocês foram ensinados dessa maneira. Mas, incluindo o Novo Testamento. Os 10 mandamentos, perdão. Os 10 mandamentos. Quantos aqui são de origem católica? Que fizeram igual eu também sou. Quando nós fizemos lá a catequese, nós não tínhamos que decorar os 10 mandamentos? Tinha ou não tinha? Tínhamos, né? Nós decorávamos os 10 mandamentos. E olha que interessante, olha o que a igreja fez, a igreja católica. Ela foi lá na cara dura e mudou a guarda do sábado para domingo. Vocês viram? Olha na Bíblia católica. A guarda, lá, o escrito original é a guarda do sábado. E eles mudaram na cara dura para a guarda do domingo. Não serve para mim, vou mudar a Bíblia aqui. Vou mudar o que Deus falou lá para Moisés, na época que Moisés trouxe a palavra. Então, se você for na versão católica, aí os católicos e os adventistas ficam se pegando, porque o adventista fala: vocês mudaram. Realmente, o católico mudou na cara dura, mas nós não. Nós, evangélicos, protestantes, nós seguimos o quê? Só a Escritura, somente as palavras. E o que a palavra diz? A palavra diz que a gente não precisa nem se preocupar com essa lei. Por quê? Porque a gente já morreu para ela. Nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico, mas debaixo do sacerdócio de Cristo. Então a lei é outra. Aí você pode perguntar: tá, Claudinei, mas eu entendi. Agora tá, tudo bem. A lei é outra, mas que lei é essa? Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é uma lei muito mais superior à lei de Moisés. Muito mais superior. Muito mais superior. Por isso que quando Cristo fala assim que ele é maior que Moisés, no que sentido ele está falando? Para ele se achar como pessoa? Não. Até pode ser, nós sabemos que ele é, mas Deus, não é do perfil de Jesus falar isso. O que ele está falando? Que a lei dele é maior, tem um entendimento, tem uma noção maior, um aprofundamento maior do que a lei de Moisés. Por isso que ele diz: olha, eu sou maior que Moisés. A minha lei, a lei que eu trago, é uma lei superior à lei de Moisés. Então nós não temos que seguir mais a lei de Moisés, mas obedecermos a lei de Cristo. Amém? E aí, a gente vê algumas igrejas que ficam meio que no meio termo. Elas nem obedecem à lei de Cristo e nem obedecem à lei de Moisés. Vai lá, coloca lá, compra no Mercado Livre uma Arca da Aliança, escrito Made in Taiwan, coloca aqui no púlpito e traz isso como algo místico. Pega lá um candelabro de plástico, comprado na Shopee, coloca ali e coloca que isso é algo místico. Um candelabro, ele é um só, aquele que foi jogado, aspergido sangue nele, teve todo um ritual, toda uma situação lá no Antigo Testamento para ter aquilo lá. Você não pode pegar um candelabro feito na China, made in Taiwan, made in China, colocar aqui e falar que tem o mesmo
O mesmo valor. A pessoa não está nem cumprindo a lei mosaica e nem a lei de Cristo, que diz que essas coisas já eram sombras. Ora, faz sentido o teu marido estar do teu lado e você ficar conversando com a foto dele? Faz sentido? Não faz sentido. Então por que eu vou colocar um candelabro aqui, sendo que eu sei que o candelabro representa quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, habita em nós. Por que eu vou trazer um candelabro aqui? Por que eu vou colocar uma arca da aliança aqui, se eu sei que o próprio Deus habita em nós, que a presença de Deus está aqui? Eu não preciso de objetos. O Espírito Santo habita em mim e em você. Isso já é mais do que suficiente, isso é superior. É Deus habitando em nós. Essas coisas eram sombras daquilo que haveria de vir. Sombras daquilo que haveria de vir. E que lei é essa, Claudinei? Talvez alguns, estejam ouvindo falar a primeira vez o conceito de lei de Cristo. Mas isso seria uma lei que nós já teríamos que ter decorado isso. Da mesma forma que o livro lá de Levítico vai tratar sobre as leis, nós também temos um livro que trata das leis. É o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Então, Mateus 5, 6 e 7, o cristão, ele tem que ler isso daí repetidas vezes. E olha que interessante, nós temos uma lei moral, a igreja tem uma lei moral? Sim. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Nós temos uma lei cerimonial? Sim. Qual que é as nossas cerimônias? Batismo, que mais? Culto, que mais? Ceia, e que mais? Unção de doentes, com óleo. Então, essas coisas são o nosso cerimonial. Então, se Cristo passou isso para a gente, através dele mesmo, ou através dos seus apóstolos, é isso que está valendo. Nós não precisamos fazer mais nada. Nossa lei cerimonial é o batismo, que é uma cerimônia, não é? É algo simbólico, nós sabemos que é simbólico, para representar a morte e a ressurreição. A ceia, que representa o sacrifício de Cristo, para a gente sempre estar lembrando. Nós também temos a unção de doentes e temos o nosso culto, semanal, mensal, conforme a igreja queira. Amém? Então nós temos também uma lei cerimonial. Nós temos uma lei dietética? Temos também. Está lá em Atos, primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15, vai dizer para a gente não comer comida sacrificada a ídolos. Se você tem ciência que aquilo foi sacrificado a ídolos, você não pode comer. Traduz para mim, Claudinei. Você está passando numa encruzilhada, viu uma garrafa de pinga, farofa e frango, você não pode pegar, não pode comer. Porque você já sabe que aquilo foi sacrificado a ídolos. Amém? Mas, Claudinei, eu vou no mercado. Paulo vai falar sobre isso. Você vai no açougue e vai comprar carne. Como que você sabe que aquela carne não foi... O cara, quando matou a vaquinha, falou assim: eu sacrifício essa vaquinha ao Deus tal lá. Sei lá, que Deus quer que ele está sacrificando. Aí, pá, e mata a vaquinha. Aí você comeu a carne daquela vaquinha. Você não sabe. Então o que Paulo fala? Dê graças a Deus, abençoa a comida e come. Amém? Mas você a pessoa viu aquela situação, sabe que é sacrificada, sabe que é oferecida a ídolos, não come. Outra coisa que Atos não permite que a gente coma é sangue. Nós não podemos comer sangue. Traduz, Claudinei. Murcia, chouriço para alguns. Já sabe o que é isso ou não? Chouriço, murcia, qualquer carne que seja banhada com sangue, usado sangue para fazer alguma coisa. Aí eu não vou ter muito entendimento da parte culinária aí, mas se tem o sangue cru sendo usado como ingrediente principal. E a carne sangrando? Aquilo lá fica tranquilo, tá, irmão? Ali é mioglobina, tá?
ali não é o sangue, né? O sangue já foi tirado. O sangue passa dentro da onde? Das veias, das artérias, tá? Aquele vermelhinho é a mioglobina, é a hemoglobina do músculo, por isso mioglobina. Ok. Então, murcia não pode comer. Coisas com sangue propriamente usados, o sangue mesmo não pode. E o que mais que a gente não pode comer? Deixa eu ver, achar aqui de novo. Animais, carne de animais estrangulados. Traduz. Quem já viu a mãe pegar o frango, catar o frango e fazer assim, ó? A minha mãe fazia isso. Ela catava o franguinho, ó. Aí soltava o bicho ficava parecendo um boneco de pusto, né? Ficava se debatendo até morrer. Então, o que nós temos? Isso daí é animal enforcado. Ou você pega ele e enforca. Então, se você sabe que ele foi morto dessa maneira, a palavra diz para a gente não comer. Olha que interessante. Isso está onde? Em Atos 15. Então, nós temos que cumprir? Sim. Porque está em Atos, foi um apóstolo que disse. Porque Jesus deu a lei dele e também deu aos apóstolos. Que apóstolos? O apóstolo Valdomiro? Não. Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos tinham competência para falar qualquer coisa acerca da igreja. Então, aquilo que os 12 apóstolos falaram, vira lei, junto com Cristo. Então, os apóstolos falaram? Falaram. Então, é lei, nós temos que obedecer. Não falaram? Então, nós não precisamos obedecer. Vejam, Jesus está proclamando a sua lei, não é sermão da montanha. Por que sermão da montanha? Ele não está na montanha proclamando a lei? Quem vocês lembram trazendo a lei da montanha? Moisés. Da mesma forma que Moisés trouxe a lei da montanha e trouxe os 10 mandamentos, Jesus também está proclamando a sua lei da montanha. Então Moisés, na verdade, era uma sombra daquilo que aconteceu em Mateus. Certo? Não é que Jesus estava imitando Moisés. Moisés é que estava representando aquilo que iria acontecer em Mateus. Amém? Porque Jesus é superior. Então, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está proclamando, está trazendo a sua lei ali na montanha. Então, ele vai pegar a lei de Moisés e vai refazer essa lei, vai trazer um conceito maior, mais abrangente dessa lei. Por exemplo, você não vai pegar a Constituição de 1888, vai pegar, sei lá, não sei qual que foi a Constituição anterior, vamos supor que foi a de 1860, uma hipótese, sei lá. Eu não sou historiador, então não lembro. Alguém sabe aqui qual que foi a Constituição anterior à de 88? Não. Você sabe, Marcelo, você estava vivo nessa época? Não? Então, lá de 1888, anterior a 1888, vamos supor que foi a instituição da Constituição de 1860. O cara que escreveu a Constituição de 1988, ele não vai jogar a Constituição anterior fora, e não vai nem olhar para ela e vai fazer algo tudo novo. Não, ele vai trazer alguns conceitos da Constituição antiga, e ele vai melhorar esses conceitos, e alguns outros conceitos ele vai simplesmente revogar. Ele vai dizer, olha, aqui não tem mais. Certo? Agora, esse artigo assim, traz esse artigo, então ele vai trazer esse artigo da Constituição antiga, e vai dar um novo entendimento, vai melhorar esse artigo, correto? Jesus faz isso. Lá em Mateus, ele vai dizer muito assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, eu, porém, vos digo. O que ele está dizendo com isso? Vocês ouviram o que Moisés falou, eu, porém, falo tal coisa. O que Jesus está falando? Ele está sendo o constituinte da lei ali. Ele está proclamando a lei dele. E é essa lei que ele fala que nós devemos obedecer. Não a lei de Moisés. Amém? Então, alguns conceitos... Então, ele está ali substituindo essa lei. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de revogação. Coloca aí para mim. Mateus 5, do 33 ao 34. Já estou acabando, tá, irmãos? Sei que já estão cansados. Eu já estou finalizando. Mateus 5, 33, 34. Olha aqui um exemplo de uma lei sendo revogada. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Ok? Isso é o que está escrito lá na lei de Moisés. Aí Jesus fala, mas eu lhes digo, não jurem
de forma alguma. Então, é para a gente jurar? Não. E Moisés podia jurar? Podia. Você podia jurar, mas você tinha que cumprir. Jesus fala, olha, esquece. Não jura de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, se você falar, você foi em tal lugar, você vai falar sim. Juro por Deus. Está errado. Você tem que falar, sim, fui. Certeza? Absoluta. E o juro por Deus? Esquece. Jesus mesmo fala, o que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, seu não, não. Você falou que é sim, é sim. Você falou que é não, é não. Tem que ser homem ou mulher. É a terceira via. Não, não existe. Tá? Agora, veja aqui um exemplo de um aprimoramento. Mateus 5, do 21 ao 22. Mateus 5, do 21 ao 22, Juliana. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está dizendo por isso? A gente pode matar? Não, por quê? Porque ele está melhorando essa lei, ele está aprimorando a lei. Ele está falando, além de não matar, vocês não podem sequer se irar contra o seu irmão. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando a lei de Moisés, que fala para a gente não matar, e está melhorando ela. Ele está falando para nós assim, olha, não é só para não matar. Se você se irar, você já está matando o seu irmão. E você já está, olha que situação, olha aqui, ó. Por isso que é importante a gente ter isso daqui bem firme para a doutrina da igreja. Ele está dizendo o seguinte, você corre, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Você corre o risco de ir para onde? Para o fogo do inferno. Tem uma situação com teu irmão? Resolva. Você tem que obedecer a Cristo, porque você se intitula cristão. Vai lá e resolva. Porque se você chegar com essa pendência mal resolvida, vai dar ruim para você. Todo mundo que se intitula cristão vai ser salvo? O que vocês acham? O próprio Jesus fala isso. Muitos chegarão lá e falam assim, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu... Não te conheço. Não sei nem como que é o teu nome. Eita. Muitos que se intitulam cristão serão salvos? Não. Por quê? Porque não obedecem a Cristo. Como assim obedecer a Cristo? A lei de Cristo. Que lei é essa? Montanha. Lei que está dito no Sermão da Montanha. Então peguem a Bíblia de vocês, como um bom cristão que vocês são, e leiam. Pelo amor de Deus. Eu estou pedindo para vocês, como pastor de vocês, leiam Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos apenas eu estou pedindo para que vocês leiam. Leiam. Você precisa entender aquilo que você pode e não pode fazer enquanto cristão. Agora, se eu errei, Claudinei, Jesus fala sobre isso também. Ele fala o seguinte, não, você não será julgado pela lei. Ele podia falar. Ele podia dizer. Mas ele não disse. Ele fala o seguinte, você será julgado pelo quê? Por que nós, a igreja, seremos julgados? Pela nossa fé. Em quem? Em Jesus. E para que serve a lei? Então, se a gente não vai ser julgado por essa lei de Cristo, mas pela fé nele. Exatamente a obediência a essa lei que vai congruir, desculpa, surgiu a palavra, mas que vai fazer com que nós sejamos cristãos. Nós obedecemos a lei e isso é a nossa fé. Não adianta a gente falar que a gente tem fé em Jesus Cristo se a gente não obedece. Agora, pequei. Tem aqui no Mateus, li Mateus 5, 6 e 7, eu vi que não podia fazer tal coisa, eu fiz. E aí, o que eu faço?
Jesus vai falar. Arrependa-se. Peça perdão a quem? A Deus. Se você desabonou algum irmão, teve alguma situação com algum irmão, vai lá e resolve com o irmão. Se causou prejuízo, nesse seu pecado você causou um prejuízo para um irmão, vai lá e ressarce o irmão, pede perdão para ele. Se teve algum prejuízo financeiro, devolva. Então, você não vai ser culpado por aquilo que você fez, mas por aquilo que você deixou de fazer. Nós temos que ter essa obediência a Cristo. Amém? Consegui explicar para vocês? Ficou meio difícil o texto, eu sei que mas algum aqui ficou com alguma dúvida? Não? É um texto, sei que é um texto complicado mesmo, mas era importante eu dizer isso para os irmãos, para a gente ter uma doutrina sadia na nossa igreja. Aí, para você entender que, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, a cerimônia, por que você não coloca um candelabro, uma arca da aliança, por que está todas as igrejas fazendo isso e vocês não fazem? Porque nós seguimos aquilo que está escrito na palavra. Se a palavra diz para a gente fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Se ela não diz, a gente não vai fazer. É simples assim. Jesus falou para fazer? Falou, nós vamos fazer. Jesus não disse nada, então nós também não vamos dizer nada. Amém? Aí, amém? Então, eu rogo aos irmãos que leiam Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Se por acaso ali nessa leitura evidenciou algum pecado que você fez, ore, peça perdão a Deus, se arrependa diante de Deus. Se você por um acaso tem algum irmão que você de alguma forma trouxe prejuízo, vai lá e resolva. Se não foi só algo com você mesmo, peça perdão a Deus. Se você está com dificuldade de sair dessa situação, o Espírito Santo está para te ajudar e nós também. A igreja também está aqui para ajudar você a se romper dos laços do pecado. Você precisa morrer para isso. Vou começar 2024 legal, de boa. Um crente como devo ser, obediente à palavra de Deus, à palavra de Cristo. A lei que rege a minha vida é a lei de Cristo. A lei que rege a nossa igreja é a lei de Cristo. Amém?